por que afinal, os demônios pediram a Jesus permissão para entrar nos porcos? E por que Jesus permitiu que isso acontecesse? À primeira vista, essa cena pode parecer apenas estranha ou curiosa, mas a verdade é que ela carrega um significado muito mais profundo do que imaginamos. Um ensino poderoso que todo seguidor de Cristo precisa compreender. Essa passagem está registrada em Mateus capítulo 8 e revela verdades espirituais que ecoam até hoje. Quando Jesus atravessou o mar e chegou à região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram dos sepulcros ao seu encontro. Eles eram extremamente violentos, a ponto de ninguém conseguir passar por aquele caminho. Ao verem Jesus, começaram a gritar desesperados: "O que temos contigo, filho Rodudez? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" A certa distância, havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: "Se nos expulsas, permite-nos entrar naqueles porcos." E Jesus, com apenas uma palavra, ordenou: "Vão." Imediatamente, os demônios saíram dos homens, entraram nos porcos, e toda a manada se lançou em costa abaixo, precipitando-se no mar, onde morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram aterrorizados para a cidade e contaram tudo o que havia acontecido, tanto o destino dos animais, quanto a libertação dos homens. A população, em vez de celebrar o milagre, saiu ao encontro de Jesus e, de forma surpreendente, implorou que ele fosse embora daquela região. Essa história é impactante, mas antes de mergulharmos em suas questões mais complexas, é impossível ignorar algumas lições claras que o texto nos apresenta. A primeira é que o Evangelho é para todos. A criação de porcos era considerada impura segundo a lei de Moisés, o que indica que aquela região era gentílica, já que judeus não criavam porcos. Isso destaca a universalidade do ministério de Jesus. Ele não veio apenas para os judeus, mas também para os gentios. Ao mesmo tempo, o texto mostra algo ainda mais chocante. Jesus não foi rejeitado apenas por judeus, mas também por gentios. A segunda lição é ainda mais impressionante. Os demônios reconheceram imediatamente a autoridade de Jesus. Enquanto os discípulos ainda se perguntavam quem ele realmente era, mesmo depois de viê-lo acalmar uma tempestade, os espíritos malignos não tiveram dúvidas. Chamaram-no de Filho de Deus. Isso revela que a identidade divina de Jesus é inquestionável até mesmo no mundo espiritual. Esse reconhecimento, porém, não veio acompanhado de reverência, mas de temor. Eles sabiam quem ele era, e ainda assim, o odiavam menos, e isso revela a essência do mal. A terceira lição é que os demônios têm plena consciência do juízo final. Ao perguntarem se Jesus havia vindo para atormentá-los antes do tempo, eles demonstraram saber que existe um dia determinado para a condenação definitiva de Satanás e seus anjos. A simples presença de Jesus já antecipava esse destino, reforçando para nós a certeza de que o mal tem prazo de validade. Seus dias estão contados. A quarta lição revela a magnitude do poder de Cristo. 2 homens dominados por uma legião de demônios são libertos completamente. A força destrutiva que antes os controlava se manifesta agora em cerca de 2.000 porcos, deixando claro que não existe situação impossível para Jesus. Não importa a intensidade da opressão ou o número de espíritos malignos envolvidos. O poder de Cristo é absoluto, tanto no mundo espiritual quanto no físico. Mas então surge a pergunta central: por que os demônios pediram para entrar nos porcos? A Bíblia não oferece uma resposta direta, mas algumas possibilidades podem ser consideradas. A primeira é o desejo por uma casa física. As Escrituras mostram que os espíritos imundos procuram constantemente um lugar para habitar. Em Mateus 12, Jesus afirma que eles vagam por lugares áridos em busca de descanso, mas só se satisfazem quando encontram um corpo para possuir. Pedir para entrar nos porcos pode refletir essa necessidade de habitar algo material, ainda que temporariamente. Isso revela a natureza parasitária dos demônios, que dependem de um hospedeiro para exercer sua influência destrutiva. Curiosamente, ao possuírem os porcos, os animais imediatamente se lançaram ao mar e morreram. Talvez, se os demônios soubessem que isso aconteceria, nem teriam feito tal pedido. Afinal, o objetivo deles era continuar causando destruição, não serem novamente lançados à errância. Por outro lado, é possível que eles soubessem exatamente o que ocorreria. Os demônios odeiam tudo o que Deus criou e considera bom menos seres humanos e animais. Ao entrarem nos porcos, conduziram-nos rapidamente à morte, manifestando sua essência destrutiva e seu ódio pela criação de Deus. Foi um ato caótico, uma tentativa de desfigurar a harmonia do mundo criado para refletir a glória divina. Há ainda outra possibilidade: um plano estratégico. Ao destruir a manada inteira, os demônios causaram um enorme prejuízo financeiro à região. O resultado foi imediato. Os moradores, indignados, pediram que Jesus fosse embora. Mesmo após um milagre tão poderoso de libertação,
o prejuízo material falou mais alto. Assim, os demônios conseguiram afastar as pessoas de Jesus, usando as circunstâncias para gerar rejeição, desprezo e incredulidade. Mas a pergunta mais profunda permanece: por que Jesus permitiu isso? Embora não haja uma resposta definitiva, o contexto nos oferece pistas importantes. Ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus tornou visível a verdadeira natureza do mal. Incapazes de fazer o bem, eles imediatamente conduziram os animais à autodestruição. Foi uma demonstração clara e concreta de que o mal sempre gera ruína, nunca vida. Aquela cena serviu como um alerta poderoso para todos que testemunharam o ocorrido. Além disso, essa permissão revelou as prioridades distorcidas dos habitantes da região. Em vez de se alegrarem com a libertação de 2 homens que viviam dominados pelas trevas, eles se entristeceram pela perda de seus bens. Valorizaram mais os porcos do que as pessoas, mais o lucro do que a restauração, mais a segurança financeira do que a presença do Salvador. A perda dos animais se tornou um teste espiritual, e eles falharam. E aqui está a grande lição dessa passagem, muitas vezes ignorada. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Quantas vezes colocamos nossos bens, nosso conforto, nossos planos e interesses acima da presença de Jesus? Assim como os gadarenos pediram que ele fosse embora, corremos o risco de expulsar Cristo de áreas da nossa vida quando ele nos confronta com escolhas difíceis. A pergunta que fica é direta e desconfortável: valorizamos Jesus mais do que aquilo que possuímos? Mais do que nosso status, nosso dinheiro ou nossa sensação de controle? Que possamos sempre escolher a presença de Cristo acima de qualquer coisa, reconhecendo que nada se compara ao valor incomparável de conhecê-lo e segui-lo de todo o coração. Se você deseja aprofundar seu entendimento das Escrituras, aproveite para conhecer meus mapas mentais de todos os livros da Bíblia. É um material completo, criado para ajudar você a compreender qualquer livro bíblico de forma rápida, clara e prática. Além disso, você recebe bônus exclusivos, como um curso de interpretação bíblica com videoaulas acompanhadas de mapas mentais. As avaliações de quem já está usando têm sido incríveis. O link para adquirir está na descrição. E falando em porcos, você já se perguntou por que cristãos comem carne de porco, mesmo ela tendo sido proibida na Bíblia? Eu explico isso no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clica lá que eu te vejo em alguns segundos. Fica na paz. E até a próxima.